uma participação maior. Porque a verdade da política, na minha opinião, ela é feita na municipalidade. Quando a gente fala muito de governo federal, quando você fala de governo estadual, são instâncias mais abstratas. O dia a dia da política, a vida da gente, na verdade, se dá no município. E é no município que a gente precisa fomentar a participação direta, principalmente. Porque é onde as pessoas podem decidir sobre o que elas querem nas calçadas, o que elas querem no plano diretor, o que elas querem no posto de saúde. É onde me toca, onde a política me toca como ser vivo, é no município. E aí essa proposta de trabalhar no município é que acabou me atraindo e eu achei uma coisa muito bacana. E é isso, nós estamos juntos aí para fazer as coisas mudarem, né? É a mudança necessária agora. Beleza. Eu posso lançar uma pergunta livre? Claro, pode. Assim, como eu não me autodenominei nada, então fica mais fácil de lançar uma pergunta sincera. Assim, nós que defendemos esses ideais anarquistas ou não, filiados a partidários ou não, que defendem ideais libertários, a gente tem que ter a noção, a consciência de que a gente tem que sensibilizar as outras pessoas. Essas ideias não podem ficar com a gente. Por quê? Porque acontece, assim, vou fazer analogia ao conto de fadas. Começa sofrido e aí vem o vilão e aí a gente quer que termine, espera o final feliz do mocinho, né, da mocinha. E aí, nesse caso, quem seria o vilão dessa história toda, que é real, né, no nosso caso? E assim, a gente não pode se restringir a um grupo ou a indivíduo essas ideias, porque a gente sabe, primeiro que a gente não vai viver para sempre, segundo que a gente não vai viver para sempre, entendeu? Pode acontecer isso, alguém eliminar a gente, tipo, politicamente falando, ou a velhice ou qualquer outra coisa. Então a ideia é como é que a gente vai fazer essa ideia valer para nossa geração, para outras pessoas da nossa geração e para as próximas gerações. Porque eu acho que o legal disso é deixar a herança, sabe? E isso tem uma continuidade. É isso. Eu só queria responder a pergunta do Norma, já que eu tô na fila aqui, tô deixando a pessoa aí você fica de costas, pode ser? Vai ali. Só isso. Vamos lá. Respondendo a pergunta do Norma, que ele perguntou o que os pré-candidatos aqui já têm sobre democracia direta e o que planejam, né? Foi mais ou menos isso? Assim, eu queria saber, porque a gente fala nessa questão biológica que ele estava falando, né? Que fica numa instância lá em Brasília, sei lá o quê, e no vereador é mais barganha, assim, né? Assim, falando em termos práticos, é isso mesmo. Então, assim, como que acontece, né? A gente tem, enquanto a gente está aqui, né, com as nossas, né, poucas armas e tal, a mídia está derramando, né? Aliás, para falar o que a gente faz quando a gente, né, para se ficar livre das mentiras, é procurar, simplesmente desligar antes de jogar e puxar lá, né, uma mídia, né, ali, né, enfim, ali golpista, né, a gente pegar e escolher o que está lendo, escolher como a gente está, né, as fontes e tal, né. Então, a minha pergunta é o seguinte, como, aliás, lembrando uma outra coisa que eu queria falar, que já existem entidades organizadas, porque esse trabalho de formiguinha, de conscientização, de falar vizinho, ir trazendo e tal, é muito penoso, é muito demorado e a gente, né, quer dizer, então se você pega quem já está organizado, quem já está, né, até copiando, né, as empresas, os ruralistas, sei lá quem, o pessoal do mal que está muito bem organizado, fazendo os lobbies, está dominando, inclusive, né, nossos trabalhos, nosso emprego, a condução de tudo isso, né? Como que a gente medra aí, como que, né, e tal. Então tem esse pessoal organizado, mas tem os menos organizados e tal, que até seria uma função ótima, assim, o mandato compartilhado, ajudar a organizar justamente, né? Porque eu tenho certeza que quando uma pessoa se sente empoderada, mano, aquilo é pólvora, a pessoa vai falar assim, nossa, aquele canal é o certo, né? Aí a coisa vai progredindo, né? Então eu queria saber esse mecanismo prático, né? Porque eu estou muito interessado em te chatear lá, porque eu tenho certeza de você ser eleito, né? Então nós vamos conversar muito, vou trazer outras pessoas e tal, né? E eu acho que no contraditório, inclusive, tem um candidato anarquista que esteja lá, já tem princípio, então eu vou me candidatar, vou fazer o seguinte, eu vou acabar com essa, né, o meu
minha bandeira vai ser desmontar essa estrutura que não funciona, não é mesmo? Todo mundo sabe que não funciona, então é uma bandeira fortíssima, né? Que está contra, né? E não tem contradição nenhuma nisso, né? Então, justamente é assim, minha proposta justamente é essa, meio que desmontar essas coisas. E falando sobre democracia direta, todos os meus projetos, e também, eu não sei que plataforma eu vou usar ainda, mas todos os meus projetos e projetos da população, eu pretendo que estejam online, abertos à discussão. Ou seja, você participa de um movimento, você tem um projeto, vai estar lá, independente de eu aprovar ou não, isso vai ser discutido com todo mundo, e eu vou apresentar isso aí, se eu chegar até lá, né? Enfim. Eu recomendo... Já tem coisas assim, eu não sei que plataforma ainda. Eu, por exemplo, essa ficha que eu passei, eu tenho essa proposta de reduzir os salários dos vereadores, eu já deixei o documento online no Google Docs. Quem quiser tá lá para entrar, para falar. Também tem um abaixo-assinado online, quem quiser tá lá. Assim, eu gostaria que todo candidato de São Paulo, não que nem ele falou mesmo, que ele saiba de tudo. Às vezes o projeto do cara é bom, mas está faltando um ponto muito importante ali que vai fazer aquele projeto cair abaixo. E aí a gente não sabe disso porque a gente não abriu para o brainstorm da população, entendeu? Então, assim, como candidato, como pré-candidato, eu pretendo fazer isso de deixar essas coisas online e não só online. Isso que é um problema da democracia digital. Porque tem muita gente que não tem acesso, ainda mais no Brasil, a gente tem gente que não tem acesso ainda, e tem os anarco-primitivistas que não querem estar no digital. A gente precisa ir para fazer que os assessores parlamentares, fazerem que o pessoal das subprefeituras vão atrás dessas pessoas para ouvir a opinião delas. Vão lá com a prancheta ou com um tablet para recolher a opinião daquela pessoa. Então, assim, olha, o que você acha sobre isso? Quem você delega para votar por você e qual é o seu voto, entendeu? Não só online, mas também ir atrás das pessoas. De repente isso pode ser feito na subprefeitura, mas essa é a minha proposta como eu quero ser candidato. E respondendo a pergunta respondendo a questão do Felipe, você mesmo hoje pode fazer essa questão de concentração escolhendo um pré-candidato aqui e conversando com as pessoas ao redor de você sobre isso, entendeu? Porque o maior vilão é a enchente na rua da pessoa enquanto ela tá faltando água na torneira dela. O maior vilão é o policial ter base policial no bairro rico, mas não tem no bairro pobre. Esses são os vilões, as pessoas já sabem quais são os vilões, só que falta a gente trazer a pessoa pro debate. É isso. Quem que era o próximo? Desculpa, tinha alguém. Acho que você é o Tanaka, aí depois a Rosa e depois você. Vou falar um pouco longo agora. Eu queria falar um pouco da escola. A escola, eu vejo que a gente veio num processo onde todo mundo era analfabeto. Então a gente pensou, a gente precisa alfabetizar as pessoas para que ela consiga ler e escrever. Então a gente criou-se uma instituição, escola, onde ia lá e ensinava a desenhar a letra, A, B. E aí essa instituição ela foi evoluindo, a gente foi colocando mais coisas. Um grande problema que eu vejo é que a gente sempre deixou a escola no modo empurrado. Ou seja, o governo decide o que vai ser ensinado e aquilo lá é empurrado goela abaixo pelo sistema. Né? E aí a gente que está na base, muito pouco ou praticamente nada, a gente consegue alterar do conteúdo que está ali programado para ser ensinado. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque, como a gente sabe, a tecnologia ela avança muito rápido, ainda mais hoje em dia. Então, você pega, você está lá na escola aprendendo alguma coisa, aconteceu comigo, provavelmente está acontecendo com todo mundo. Eu estou lá lendo um livro, a hora que eu pesquiso na internet eu vejo que aquele livro está errado. Só que eu tenho que aprender aquele livro e eu tenho que fazer uma prova ainda respondendo errado, já sabendo qual que é o certo. Vou ter que responder errado aqui ainda na prova para provar que eu sei o errado que eu fui obrigado a aprender. E aí você vê todas as faculdades, principalmente uma faculdade de tecnologia, é onde que a gente vê as maiores aberrações. Porque de tecnologia, cada ano que passa, já mudou tudo. Então, se não é uma faculdade que ela é pensada pela própria sociedade ali, qual é o conteúdo programático que vai ter, ela vai estar defasada. Se ela vem lá de cima, até aquele negócio chegar na gente, ele já está defasado.
já era, tudo que estão ensinando ali já ultrapassado, não tem nenhuma utilidade, né? E isso acontece constantemente, então a gente tem que mudar o quê? O processo, né? O processo ele não pode ser empurrado, esse processo ele tem que ser democrático, ele tem que vir da própria sociedade ali, né? Pensar o que a gente quer aprender, o que é útil, o que queremos aprender, o que você criança, você pai, o que você acha que deve ser ensinado, o que a gente tem que aprender. E todas as escolas, inclusive as faculdades, deveriam ter esse molde, que é um molde horizontal, e não um molde piramidal vindo lá de cima, né, sem nenhuma participação da base. Então, a solução na educação está em a gente arrumar esse processo, de tornar as instituições de ensino instituições horizontais, onde a gente possa, né, debater, discutir e evoluir o conteúdo que está sendo ensinado, porque senão a gente está fadado a ficar no sistema que está todo errado. Agora, voltando para a política, o que eu vejo assim, como o Norman tinha falado, se a gente não participa, a gente de qualquer jeito empodera aquela oligarquia que, enfim, está presente desde sempre. Então não tem outra maneira, a gente tem que participar para conseguir mudar o sistema, né? Por isso que vem a ideia dessa bancada de talvez isso virar uma frente parlamentar lá dentro do governo, uma frente parlamentar da democracia direta, onde a gente vai ter candidatos eleitos lá, né, que vão estar utilizando plataformas igual o Democracy OS, que é uma ferramenta criada pelo Partido de la Rede lá na Argentina, que vem sendo utilizada no mundo inteiro, inclusive a Rede, o PV e outros partidos já utilizam. Eles têm um site chamado euvoto.org que utiliza essa plataforma, é bem interessante, só que essa plataforma eu acho ela interessante para um nível mais básico da democracia direta, porque elas são uma plataforma onde eu pego uma proposta de lei, coloco lá para a população e a população ela vota sim ou não e dá para colocar comentário. Só que isso é muito ruim, né? Porque qual a chance de eu ver um texto e eu concordar completamente com o texto? É nula. Eu não concordo nem com o livro do Einstein. Einstein, se você ler o livro dele, por exemplo, Como Eu Vejo o Mundo, tem coisas que eu vou discordar. Eu não concordo nem com Sócrates também. Sócrates também, se você ler os livros dele, vai ter coisa que está errada. Então, ou seja, qual é a chance de eu botar uma proposta de lei onde todo mundo vai concordar com todos os parágrafos, todas as palavras? É quase nula, né? Então, assim, a gente precisa de fato mudar esse processo. O Democracy OS, ele tem essa pegadinha mais leve, é fácil de usar, né? O cara abre ali, já aparece todas as propostas de lei, então você só clica sim ou não. É bem fácil de usar, mas ele ainda tem uma participação muito limitada. Mas eu acho que todos os, né, candidatos políticos eles têm que utilizar tanto o Democracy OS como uma outra plataforma que permita o usuário a participar mais ativamente. Por isso que veio, por exemplo, o Consent.org, que é o sistema que a nossa ONG desenvolveu. Qual é o grande diferencial do Consent? O que a gente pensou no Consent? A gente pensou que a gente precisava do mesmo processo que a gente tem de congresso. O mesmo processo que a gente tem de congresso, a gente precisa tornar isso em uma ferramenta horizontal e digital. Se a gente almeja um dia chegar num momento onde não se tenha necessidade de ter representantes, deputados, vereadores, então a gente precisava ter uma ferramenta que funcionasse, né? Para isso, nada melhor do que a gente pegar o que a gente já usa hoje, que é o nosso congresso, nossas câmaras, nossas assembleias, e digitalizar esse processo. Então o que a gente fez? A gente criou uma plataforma onde qualquer pessoa pode entrar lá e iniciar uma discussão, ou já pegar uma proposta de lei igual você tem e joga a proposta de lei inteira lá no sistema. Então a pessoa ela pode entrar no sistema e ela pode votar por parágrafo, ela pode propor uma inclusão de parágrafo, ela pode propor uma alteração de parágrafo e cada parágrafo ela pode entrar e vai ter todas as propostas de alteração para aquele parágrafo. E aí você vai votando. Quando tiver um parágrafo que foi proposto, né, que teve uma aceitação grande, ele já automaticamente muda esse texto.
Então o que estava aqui no texto inicial, ele vira uma proposta, e a proposta era passa a ser parte do texto, né? Então, conforme as pessoas vão votando ali, aquele texto ele já vai automaticamente se ajustando com o consenso das pessoas, né? É lógico que isso é um processo demorado, ele requer muita participação, debate, é um negócio que, né, ele vai caminhando igual no Congresso. Você vê que o processo no Congresso demora. Qual que é a vantagem do conceito comparado com o Congresso? O Congresso ele tem um grande problema. O primeiro grande problema dele é que ele tem um presidente. Ou seja, ele determina o que vai estar em pauta. Se aquele presidente não quiser botar a sua ideia ali, sua ideia nunca vai nem ir para votação. Então esse já é o primeiro problema. O presidente ele acaba com a democracia, né? O segundo problema é que é super demorado, né? Cada um tem que levantar a mãozinha lá, pedir a vez para falar e tal, e vai e volta, demora muito. E nós, população, pouco podemos participar. O máximo que a gente normalmente pode fazer é ir lá em cima numa bancadinha lá e ficar gritando. E normalmente ser expulso do lugar, porque no final das contas não adianta nada ir lá para gritar, né? Eles só ignoram a gente. É a verdade. Então a gente criou essa ferramenta que hoje já está funcionando, que é código aberto, tanto o Democracy OS que a gente está falando, como o Conceito. Isso é um código aberto, todo mundo pode participar, criar a ferramenta em cima daquilo ali, ou pegar o código e resolver uma coisa paralela. E a gente quer que o quê? Todo mundo participe. Desde, por exemplo, você tem um prédio, né? E esse prédio ele também faz uma reunião ali no prédio, tem ali a assembleia do prédio, do condomínio. Você pode utilizar o conceito para fazer as reuniões de condomínio, o que torna até muito mais interessante, porque você não precisa mais ficar reunindo todo mundo no lugar para discutir alguma coisa, você pode ir discutindo com o tempo. Então, na hora que você marca a reunião, vocês já estão com toda a discussão já mais elaborada, né? E aí fica fácil só deliberar aquilo lá e botar no papel. Legal? Só uma coisa que eu gosto no conceito também, que esqueceu de falar, devia ter falado, é que não tem fotinha, não tem imagenzinha, porque assim, na política que a gente tem muito hoje é o carisma, né? Você vê o muçulmano, um cara condenado, enfim, mas o carisma dele as pessoas acabam concordando com as ideias sapafúrdias que ele tem, entendeu? E a gente tem que debater as coisas, mas sem essa coisa da ideologia, sem essa coisa da imagem da pessoa. A gente debater as ideias e não o carisma, assim. Isso no conceito é bem legal. Sou eu, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Felipe. Felipe? O Felipe fez uma pergunta, eu acho que ele propôs, na verdade, uma reflexão, né? As coisas não acontecem, né? Quem é o vilão? Eu tenho uma leitura, eu acho que o vilão é o partido político. Para mim é esse o vilão, tá? Ele aprisiona. O partido político ele aprisiona todo mundo e é a partir do partido político, e não existe outro caminho nesse momento, que os políticos se elegem. Então a corrupção começa no partido político, a corrupção política, né? Porque a corrupção está na sociedade. Mas na política ela começa no partido. Ela começa já na distribuição de legenda, por exemplo. Porque a corrupção não é só negociar espécie, gente, tem uma série de coisas. E a gente vê isso em todos os partidos, né? Então, quando a gente deixou o PV e criou o movimento por uma nova política, a ideia era que houvesse um movimento por uma nova política que visasse criar um sistema de empoderamento da sociedade. A gente buscaria uma reforma política que pudesse possibilitar a participação das pessoas sem que elas necessitassem estar aprisionadas no partido político. No fim, virou rede, né? Mas virou rede com aquele conceito, a rede é não partido, a rede é movimento, né? E em cima disso, a gente elaborou um estatuto que é muito legal, né? No estatuto da rede tem 5 citações de democracia direta. 5. Por falta de uma, tem 5. E em 3 delas, gente, tem assim: a obrigatoriedade de as instâncias submeterem suas decisões a processos de democracia direta.
usando para isso ferramentas que facilitem essa utilização. Nós estamos mais de 3 anos na rede e não houve essa implantação desse sistema de participação direta do filiado. Então, a gente tem também um gargalo na rede. A rede está com discurso e ela não está inserindo a prática desse discurso. Então, os filiados também precisam verificar isso e também lutar por isso internamente, já que está filiado, né? Agora, por outro lado, como a gente tem esse conceito de fazer uma reforma política que visa empoderamento e tal, a Constituição ela tem 3 ferramentas que possibilitariam, em tese, uma participação direta, que é o plebiscito, que é o referendo e os projetos de iniciativa popular. Só que eles não estão regulamentados, né? E então eles funcionam mal. Você entra com um projeto de iniciativa popular, que nem esse que ele está acabando de propor, porque você primeiro cai lá na Comissão de Constituição e Justiça, né? Se passou, você vai para o plenário. Não existe um critério, gente, onde, por exemplo, projeto de iniciativa popular tem prioridade acima de qualquer outro projeto. Ele tem que ter, porque ele tem lá o aval de uma porrada de assinaturas. Então ele tem que ter, né? Aí ele tem que tramitar em caráter de urgência, certo? E isso é uma forma de empoderar a sociedade. A sociedade só vai entender que ela realmente pode participar quando as nossas ferramentas estiverem funcionando, né? Por exemplo, a Ficha Limpa. A Ficha Limpa foi do movimento de combate à corrupção eleitoral. Ele nasceu ali, aí ele teve engajamento de outros órgãos da sociedade e tal, acabou saindo. Mas para ele sair, ele não saiu como o projeto inicial que a gente assinou. Ele sofreu uma série de emendas, tá? Que visavam favorecer o parlamentar que estava lá votando. Então a gente acabou tendo uma coisa meio distorcida na Ficha Limpa. Que outro projeto que a gente teve de iniciativa popular? Tem os 10 medidas para a corrupção, é mais ou menos popular. Não, ele até é um projeto de iniciativa popular, né? E aí é um absurdo, porque são mais de 112 projetos de combate à corrupção que estão numa coisa chamada Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, no Senado. Estão há mais de 15 anos. Então, gente, ou a gente realmente arregaça a manga e vai se empoderar e vai fazer as coisas, ou a gente vai, quem assumir mandato vai acabar entrando, sabe assim, naquela filinha de gado, né? Então, a gente tem que pensar muito seriamente o que a gente pretende fazer na política partidária, na política enquanto cidadão, né? E aí tem uma coisa que você conhece o Carlos Nepomuceno, né? Eu não sei quem conhece aqui, ele é fundador da rede, também já deixou a rede. Ele tem uns livros sobre democracia digital. E ele fala uma coisa que Carlos Nepomuceno. Nepo. Tem o blog do Nepo. Sim, ele já deu palestra, né? Ele é fundador da rede. Ele se afastou por discordar também do caminho que a rede está seguindo. Mas também tem convergência porque a rede tem muita coisa interessante nela. Ela só tem que dar tem que voltar para a essência, né? Mas aí, o Nepo fala numa das palestras dele no vídeo sobre uma coisa chamada células de transformação. E é nisso que eu acredito. Por exemplo, se eu estou apoiando a campanha da Tereza, é porque eu acredito que ela sendo eleita, ali a gente vai ter uma célula de transformação. Entendeu? Então, por exemplo, não importa o partido que ela tem, se ela tem valores, se ela tem princípios e se ela pretende implantá-los na gestão, a gente vai ter uma gestão legal e ali vai ser uma célula. O Ricardo Yang falou uma coisa muito legal, ele falou no dia do lançamento da pré-candidatura, né? Mas eu acho que ele falou também no domingo, na reunião da comissão municipal, que se você entra lá, você fica tão evidente que você é diferente dos outros, né? Você não se adequa àquele grupinho, você não se vende, você não negocia seu mandato. Porque é muito difícil, gente. A pessoa está lá, para ela conseguir um projeto aprovado, ela tem que combinar de aprovar o projeto dos outros, que não necessariamente é em benefício da sociedade, entendeu? E aí ele não foi se misturando com isso e ele acabou tendo adesão de algumas pessoas que têm uma linha de convergência com ele, porque não é só
só na rede que a gente tem, né? Na rede tem um na Câmara Municipal, mas tem lá outras pessoas de outros partidos, né? Que tem postura. Mais um ou dois, Mas né? tem. É pouco, né? E na rede tem um lá, né? E mais aonde, sei lá. Então, eu acho que a gente pode investir nessa coisa de célula de transformação, porque a democracia direta é um sonho perseguido. A gente, primeiro, o regime do país é representativo, né? Então a gente tem representatividade, não tem jeito. Mas a gente acredita na democracia direta. Então a gente tem que percorrer um caminho, né? E o caminho seria esse. Por exemplo, o mandato coletivo, ele ajuda a empoderar as pessoas, né? Na campanha da Tereza, por exemplo, a gente tem lá uma ideia de usar a ferramenta. Óbvio, né? É uma plataforma digital, mas não se limitar a isso. Então a gente tem uma ideia de ter assim espaço cidadão, que seriam ou casas, domicílios mesmo, residenciais ou comerciais, onde a pessoa seria identificada, né, como um cidadão disponível, entendeu? E nesse espaço teria acessível a plataforma digital que a gente pensa em implantar. Então é muito difícil as pessoas trabalharem, saírem do seu trabalho e ir para uma plenária na Câmara ou ir buscar as coisas na Câmara, né? Tem a subprefeitura, mas gente, prefeitura é para serviço público. O vereador não trata de corte de árvore, ele não trata de religação de luz. Esse não é o papel do vereador. Isso é trabalho da subprefeitura, né? É um executivo. Então o vereador trata de verificar e junto com a sociedade priorizar os interesses da sociedade, tipo assim, que escola que eu quero ter, né? Que tipo de posto de saúde eu quero ter, como é que está o atendimento ali. Isso não passa por contratação de médico, isso passa por conceito, né? Então é ouvir, ver o que eles querem e para daí a gente buscar elaborar políticas públicas que atendam os interesses da sociedade. Eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. Seu nome? Rose. Ô Rose, então, assim, você começou falando da minha reflexão, realmente você acertou, é realmente uma reflexão que eu propus. Aí, por exemplo, assim, o que ainda me deixa angustiado depois de idas e vindas das falas das pessoas aqui, é que eu não vejo a má política sendo combatida dentro dela mesma. Então, assim, é difícil, por exemplo, quando você fala, quando o Fran fala, tipo, quando a Tereza fala, quando vocês falam, vocês estão falando de algo que é bacana, só que não vai funcionar, tipo, não vai ser uma implosão do sistema político. Eu acho que a gente precisa mesmo, como vocês falam isso em reportes, que a população saiba do que está sendo tratado no jogo, sabe? Ela faz parte do jogo, talvez ela seja a peça mais importante, ela não é o peão, ela é o rei, ela é a rainha, sabe, do xadrez. E eu acho que o conceito vem aí como uma capilarização da informação. Alguém falou aqui, eu não vou lembrar quem falou, sobre a gente tem a informação, só que a gente tem é pilhado de tanta coisa que a gente não sabe filtrar. Acho que foi o Cássio que falou, se eu pegar bem o que ele falou. E é isso da minha parte, assim, eu acho que é uma coisa talvez mais, uma reflexão maior, eu propus uma reflexão e talvez ela seja maior do que eu pensava. Deixa essa coisa que eu ia falar.